Vamos lá, galera? Então, para fechar a crise de 1929, agora vamos abordar os motivos da internacionalização dessa crise. Ou seja, por que uma crise inicialmente norte-americana acaba se transformando numa crise mundial de graves proporções? Lembrando, os Estados Unidos emergem da Primeira Guerra Mundial como uma grande nação capitalista, credora de boa parte da economia europeia em recuperação e também grande investidora nos países periféricos. Com a crise, boa parte desse capital investido ele foi repatriado. E aquela economia, seja europeia ou periférica, que precisava desses investimentos norte-americanos para manter sua estabilidade, quando ocorre a retirada desses capitais, ela normalmente vai enfrentar um processo de recessão, certo? Com diminuição de sua capacidade produtiva, com processo inflacionário crescente, certo? E com desemprego. Então, o que era uma crise inicialmente norte-americana começa a conviver com o chamado efeito dominó, certo? Outras nações sofrem o baque, sofrem a pancada do que era inicialmente uma crise norte-americana, né? E os países periféricos, basta que vocês lembrem que eles são grandes exportadores de matéria-prima. E aí, se as grandes nações compradoras, as chamadas economias centrais, enfrentam dificuldade, provavelmente vão diminuir sua capacidade de compra desses produtos primários, que até então sustentam essas economias periféricas. Logo, se a parte central dessa economia capitalista entra em crise e diminui seu volume de compra, esses países agroexportadores também sofrerão um baque. Por isso que a crise se alastra por outros países. Certo, moçada? O que mais que eu devo lembrar, Ronaldo? Você deve lembrar que, num determinado momento, essa crise precisa ser solucionada, né? E começamos a analisar, inicialmente, a solução dentro do país onde a crise teve origem, no caso, os Estados Unidos. Certo? E aí? E aí você deve lembrar do governo democrata do senhor Franklin Delano Roosevelt, né? Por quê, Ronaldo? Porque baseado nas ideias de um cara chamado John Maynard Keynes, certo? Que deu origem a um pensamento econômico chamado keynesianismo, esse camarada vai dar uma mudada considerável no que era a estrutura capitalista. Será abandonado o chamado liberalismo clássico e começa uma fase que alguns vão chamar de keynesianismo. O que vem a ser isso, resumidamente, a intervenção do Estado na economia, certo? Como assim? O Estado deve ser o condutor da economia para evitar uma grande discrepância entre produção e consumo, certo? Se a questão estrutural que gerou a crise foi, de um lado, superprodução e subconsumo, era papel do Estado, na visão do Keynes, resolver esse problema. Como isso seria resolvido? Com a intervenção direta do Estado. Simples de entender, né? Isso fica muito evidente através de um conjunto de medidas adotadas na segunda metade da década de 30, chamada New Deal. Né? Esse novo acordo estabelecia, evidenciava exatamente esse intervencionismo estatal. Né? É muito comum o cara na prova, tanto de história quanto de geografia, pedir que vocês deem exemplos dessas intervenções. Né? As mais famosas, redução da jornada de trabalho para 8 horas, seguro-desemprego, né? Fechamento do sistema bancário para o saneamento das finanças. Ele vai criar uma inflação artificial no setor agrícola para elevar o preço desses produtos agrícolas e conseguir ajudar aquele sistema rural, os proprietários de terra, né, a saldar suas dívidas, certo? Uma outra coisa muito famosa é a construção de grandes obras públicas, né, para combater o desemprego, certo? Portanto, vocês têm uma série de atitudes e intervenções desse Estado norte-americano na economia. Tranquilo? Mas aí essa coisa de ficar olhando as medidas, isso aí eu deixo a cargo de vocês. Está aqui sinalizado. Essa matéria está muito bem explicada no material oferecido pela escola, certo? Livro 16, capítulo 21, módulo 93. Vocês fiquem à vontade, por favor. Tá certo? O que mais que vocês devem lembrar? Vocês devem lembrar da nova faceta desse capitalismo pós-crise.
né? Alguns falam que o liberalismo acaba e que dá origem ao keynesianismo. Isso pode ser discutido, né? Isso aí é papo que rende, tá? Mas o interessante é você lembrar que acabe ou não o liberalismo, ele toma um novo formato, onde esse liberalismo convive com a intervenção do Estado. Certo, moçada? Né? E aí, Ronaldo? E aí vocês lembram que vocês vão estudar ainda muito, né, a questão do estado do bem-estar social, onde esse estado vai ampliar seus investimentos no setor social, certo? Exatamente para tentar minimizar essas discrepâncias que poderiam atrapalhar, por exemplo, na capacidade de consumo dessa massa trabalhadora. Aí em alguns estados, principalmente da Europa enriquecida, de sua parte norte, você vê o Estado aumentando cada vez mais investimentos no setor de habitação, no setor de transporte, no setor de saúde, no setor educacional, configurando o que alguns vão chamar também de Estado máximo, tá certo? Né? Tenho certeza que isso já foi muito bem trabalhado pela equipe de Geografia, tá? Até por isso vocês estão enxergando uma aula assim bem corrida, bem simples, porque na verdade só estou tentando salientar aqueles tópicos que já foram abordados e que vocês devem lembrar. Correto, moçada? Então eu confio em vocês, certo? Sala de aula invertida. Não deixem de utilizar o material da escola e não esqueçam do que foi trabalhado pela equipe de Geografia. Falou, rapaziada? Um abraço. Valeu!